Hoje eu vou falar sobre uma pessoa muito especial. Primeiro, eu vou dar 2 dicas para vocês descobrirem. Primeira dica, ela pensava em você antes de você nascer. Segunda dica, ela tem um cheirinho tão gostoso. Vocês já adivinharam, né? É a mamãe! Hoje eu vou falar um texto sobre as nossas mamães. Mãe é um exemplo de mulher que não desiste. Ela se esforça para dar o melhor de nós e também carinhosa. Antes de você nascer, ela já pensava em você. Mãe é a palavra mais bela que existe, seja em que língua for, pois mãe é sinônimo de amor, dedicação e conforto. Feliz Dia das Mães para todas as guerreiras, batalhadoras e lutadoras, para todos que geraram vida e para todos que cuidam dessas vidas. E eu quero desejar a você um feliz Dia das Mães. Obrigada por esse dia tão especial que hoje é o Dia das Mães, em nome de Jesus, amém. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, porque desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, porque desabrocha
Pode ir lá pegar, Esther? Nós filhos, devemos dar um presente muito especial para todas as nossas mães. Isso, que é com respeito, bom comportamento e muito amor. Mamãe, te amo demais. Você é minha rainha. Agora, vou te coroar. Feliz Dia das Mães! Parabéns a todas as mamães. Que presente lindo! O que será que tem dentro dele? 1, 2, 3. Sou eu, mamãe! Mamãe, eu não sei o que dizer. Eu não sei o que seria sem você. Você me deu amor, me deu carinho. E hoje eu agradeço com um beijinho. Mamãe, serei sempre o seu bebê. De agora até quando eu crescer. Te amo do fundo do coração. Por isso hoje eu canto essa canção. Mamãe, eu queria agradecer, pois sempre me amar e proteger. Seus braços são o meu maior amigo. No seu colo estou longe do perigo. Mamãe, eu não sei o que dizer. Eu não sei o que seria sem você. Você me deu amor, me deu carinho. E hoje eu agradeço com um beijinho. Mamãe, serei sempre o seu bebê. De agora até quando eu crescer. Te amo do fundo do coração. Por isso hoje eu canto essa canção. Mamãe, eu queria agradecer, pois sempre me amar e proteger. Seus braços são o meu maior amigo. No seu colo estou longe do perigo. Eu sou o seu melhor presente. Feliz Dia das Mães. Olá, boa noite, como vai? Tudo bem? Hoje, segundo domingo de maio, louvado seja Deus porque você está aqui nesse momento para que no fim do dia receba um pouco do poder que advém da Palavra de Deus, vendo também essas homenagens que as crianças fizeram aí com tanta maestria, com tanta preparação, com tanta dedicação. Isso é o mínimo que o Ministério da Criança pode fazer para vocês como uma homenagem, né? Como um carinho, como gratidão pelas nossas mães que nós temos em nossa igreja. Louvado seja Deus por sua vida, por seu ministério maternal e por tudo que você já fez um dia pelo seu filho, por tudo que você vai amá-lo, sonhá-lo, abrir mão, enfim, tudo que você é, tudo que você fez, essa homenagem e a meditação dessa noite é em glória a Deus, mas em dedicação também às nossas mães de nossas igrejas. Tenho aqui a minha Bíblia e eu gostaria de estudar e fazer uma reflexão com vocês sobre uma mãe que é um exemplo na Bíblia, e eu fiz um estudo sobre Joquebede e eu gostaria de meditar com você nesse momento. Antes, porém, queria que você fizesse um voto à Bíblia comigo aqui, ainda aqui de casa mesmo, tá bom? Repete aí comigo. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que sou. Eu tenho o que ela diz que tenho. Vou estudar a minha Bíblia. Minha mente está alerta. Meu coração receptivo. Hoje serei transformado, pois receberei agora a eterna, a poderosa, a indestrutível
Palavra de Deus. Quero convidar você agora para abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, tá bom? Êxodo, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Antes, porém, vamos orar? Santo Deus, te agradecemos porque se existimos é porque um dia alguém nos sonhou, planejou, dedicou, abriu mão, e se estamos aqui é para a tua honra e para a tua glória. Não fomos criados para o acaso, fomos criados para um propósito, fomos predestinados para a vida eterna, para a salvação. Não somente para receber bênçãos, mas para ser bênção. E nessa noite agradecemos por uma grande bênção em nossa vida, que é a pessoa da nossa mãe. Louvado seja Deus pela vida e pelo ministério dela. E agora que vamos refletir sobre Tua Palavra, nos ajude a compreender o Teu propósito sobre todas as coisas para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então Êxodo capítulo 2, versículo 1 em diante. Verso 1 diz: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Verso 2: E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e, vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Armando o menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Verso 5: Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã à filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Aqui, nesses 10 versículos do capítulo 2 de Êxodo, estudando um pouco mais profundamente, a gente aprende algumas curiosidades. Arão casou-se com Joquebede, no mínimo 10 ou 11 anos antes do nascimento de Moisés. Por que isso? Porque Miriam já tinha uma idade aí para poder ficar sozinha aí, algo em torno de 10 anos de idade para aquele tempo. Segundo o livro de 1 Reis e o livro Patriarcas e Profetas, quando Moisés nasceu, isso foi em torno aí de 135 anos após Jacó ter descido para o Egito. 135 anos depois que eles foram para o Egito e fixaram ali na terra de Gósen. Moisés, então, ele nasceu num período em que havia um decreto de que se as crianças nascessem, deveriam ser mortas, porque estavam crescendo tanto que Faraó estava com medo de perder o poder para os escravos. Esse é o contexto do versículo 1. No versículo 2, nós temos outras características. Moisés é o terceiro filho de Arão e Joquebede. O primeiro é Miriam, o segundo é Arão, e Arão tinha cerca de 3 anos a mais do que Moisés. Uma característica muito impressionante do versículo 2 de Gênesis capítulo 2, fala que Moisés era formoso. Joquebede notou que essa beleza ela ia sendo distribuída em virtudes também. E ela compreendeu que essas virtudes foram dadas por Deus para um propósito. Olha que importante. Tudo que nós recebemos de Deus tem um propósito mais elevado.
Quando uma pessoa tem uma boa aparência, tem uma boa virtude, tem uma boa característica, não é para ela se orgulhar, não é para ela se engrandecer, mas para que essa virtude alcance, abençoe e salve outras pessoas. Esse era o propósito espiritual da beleza, da formosura na vida de Moisés. E essa formosura ela é confirmada lá em Hebreus 11, verso 23. Lá vai dizer que Moisés era um garoto formoso. Versículo 3, nós temos outras características. A mãe acreditava que Deus iria intervir para salvar o menino. No entanto, ela fez tudo o que estava ao seu alcance. Ela criou ali uma cesta de um material bem elaborado, e no hebraico, a palavra que tem aqui no versículo 3 chama tebá. E tebá, quando é traduzido, significa caixa. Mas essa caixa tinha outras técnicas de construção. Olha só o que essa escrava preparou. Colocou um termo chamado gome. Gome, no hebraico, significa junco. Esse junco, ele era uma folha de papiro. E esse papiro foi um material próprio ali do Egito, que futuramente fora trabalhado para se desenvolver e aprimorar o papel. Do material que se fez os primeiros papéis, foi o material que é chamado de junco, para poder elaborar a cesta. Ok? E um outro material, esse papiro, ele também era aplicado para construir pequenas embarcações, ali na região do Egito, né? Especialmente ali na foz do rio Nilo e tal, por aquela região. Era normal fazer pequenas embarcações, e é provável que Joquebede tenha se inspirado em ver pequenas embarcações feitas de papiro, e assim talvez ela tenha feito uma para o seu filho. Uma das coisas que ela fez para calafetar, para vedar essa cesta, foi o piche. E o piche era um material que era importado da região do Mar Morto. Então, se esse material não era próprio do Egito e veio de longe, tiveram que fazer uma economia, tiveram que fazer ali um esforço para poder obter o material que vinha de outro país, para poder preparar aquela cesta. Imagina quanta dedicação aquela mãe fez. Eu posso imaginar que nesse momento há muitas mães que abriram mão de seus sonhos para que seus filhos tenham o melhor. Possível que algumas mães nem tenham feito curso superior, porque dedicou o seu tempo, o seu talento, até o seu recurso para que o seu filho crescesse e tivesse o melhor. Você abriu mão do seu para que ele tivesse mais. Chega um momento da vida de muitas pessoas que o sonho se realiza nela quando o sonho se materializa no filho. Louvado seja Deus por isso. Ele foi colocado num carriçal. O que é esse carriçal? Carriçal era uma vegetação que nascia na água, que ficava ali na margem do rio Nilo e nas regiões pantanosas. Como se fosse gramas na água, alguma coisa desse tipo, canas da água. E aí, quando ela coloca essa cesta nessas canas, nesse carriçal, impediria que o cesto pudesse ser levado pela correnteza. Então, esse era o propósito, que a cesta ficasse na água, mas de uma forma mais segura possível. Bom, verso 5 diz então que a princesa foi banhar no rio. E no livro Patriarcas e Profetas, na página 243, Ellen White escreveu que anjos conduziram a princesa até a região onde estava o garoto. Então veja o propósito de Deus conduzindo as circunstâncias comuns para um propósito futurista, para um propósito mais elevado. Agora, características do verso 6. A princesa encontra o bebê. E aí o que acontece? Havia um edito promulgado para que os bebês fossem mortos, especialmente os homens. Então o que acontece? É muito provável que a filha do faraó tenha pedido, tenha intercedido para que o seu pai revogasse essa lei. É provável, não é uma certeza, é uma possibilidade. Mas para todos os efeitos, no verso 7, nós notamos que a irmã de Moisés, qual irmã de Moisés? A irmã de Moisés que nós conhecemos até então é apenas Miriam, ok? E Miriam se apresenta e
cria uma estratégia, apresenta para ela uma possibilidade de que ela pudesse ter uma ama, tivesse uma mãe de aluguel que cuidasse daquele garoto, uma vez que era proibido. Ok, então quem criou esse projeto todo foi Joquebede. Quem criou essa estratégia de que a princesa pudesse ver. Nos dias que a princesa foi tomar banho ali, era comum a alta sociedade tomar banho na margem do rio Nilo. Isso você tem fotografias registradas até hoje nos museus do Egito. Só que isso não é mais uma prática atual. Tomar banho hoje nas margens de grandes rios, de grandes cidades, isso é mais próprio das classes mais baixas e não das classes mais elevadas. Mas isso era comum naquele tempo, porque eles acreditavam que o Nilo trazia saúde, trazia fertilidade, trazia riqueza. Então quem queria ser mais próspero tomava banho no rio Nilo. No verso 8 diz que a moça, ela saiu, foi na direção da princesa. Ela agiu com fé, mas também agiu com criatividade. E nesse momento, irmão, você tem uma coisa que a gente precisa fazer nesses dias de pandemia, de quarentena, é agir com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. No entanto, também é preciso agir com criatividade, estratégia, ir mais além, não ser somente dependente do que os outros fazem por você, mas o que você também pode fazer por si mesmo. Eu sei de muitas mães aqui que foram e são estratégicas na educação, na formação do caráter, na hora de fazer até mesmo alimentos, na hora de criar brincadeiras para os seus filhos, na hora de criar brinquedos. E Deus vai colocando esse dom no coração das mães, nas mães que o buscam e lhe servem. Estratégias que talvez uma pessoa em uma condição comum não pensaria, mas que uma mãe sente e faz para o melhor crescimento intelectual de seu filho. O verso 9 apresenta que foi estabelecido um salário. O teu salário é dito, né? Quando foi criada essa relação de salário, foi para deixar bem claro qual era o limite de Joquebede e qual era a contribuição da princesa. Então o que acontece? Ela deixou bem claro por quê? Porque um dia aquilo lhe seria retirado. A mulher tomou o menino. Quando aqui fala a mulher tomou o menino, essa mulher aqui se refere a Joquebede. Por que não diz a mãe tomou o menino? Tudo indica que Joquebede criou uma relação com Moisés de limitar a afetividade, para que ele entendesse que ele teria um propósito na corte, mas também como representante dos hebreus. Então ele foi educado espiritualmente, mas entendendo que a sua mãe tinha uma função também profissional, tinha limites, queria também atrelar a maternidade à princesa. Então Joquebede teve que unir essas duas coisas. E mais, não pense que isso foi fácil. Joquebede teve que ter calma, paciência, muitas renúncias, porque as circunstâncias não eram favoráveis, não eram fáceis. As parteiras foram ameaçadas, as mães de crianças pequenas provavelmente eram perseguidas, então era um período desafiador para se ter filhos. E eu te pergunto, em nossos dias, nós vivemos em dias favoráveis para a educação de crianças, de adolescentes? É fácil a suportabilidade? Só você pode responder, né? Mas naqueles dias também não era. Mas Joquebede enfrentou. E olha que coisa linda a gente aprende na vida de Joquebede. Ela esperou pelas ações de Deus. Ela não quis resolver tudo conforme sua vontade. Ela agia impulsionada pela fé. E o versículo 10 diz que sendo o menino já grande, alguns teólogos dizem que esse menino ser grande, um menino ser desmamado, é algo em torno entre os 2 e os 3 anos. No entanto, Ellen White escreve no livro Patriarcas e Profetas, na página 244, que o garoto foi para o palácio na corte faraônica com 12 anos de idade. Então, com 12 anos de idade, você pode imaginar que Joquebede teve um tempo hábil para a formação de todo o caráter do garoto. Educação espiritual, uma educação moral,
uma educação histórica, mostrando que ele era descendente dos patriarcas, que Arão e Joquebede eram descendentes de Levi, que eles estavam ali por um propósito, mas que Deus os restauraria, tirariam eles da terra da servidão. E Moisés então cresce no seu primeiro lar, com um propósito para a sua vida, com um objetivo delimitado por sua mãe e por Deus em seu coração. Agora Moisés, essa palavra Moisés é uma palavra em português, mas ela deriva de uma palavra hebraica e egípcia. No hebraico, essa palavra é dita Moshe. A palavra Moshe pode significar filho ou pode significar retirado ou tirado. E a filha de Faraó, ela deve ter dado para Moisés alguns nomes de divindades egípcias. Por exemplo, o nome Tutmés. Tut, um deus, e Mes é tirado. Então Moisés tirado, em homenagem a um deus. Ahmés também. Aha, um deus. Mes, retirado. Moisés, ele recusou esse nome. Lá no livro Patriarcas e Profetas, nesse capítulo que fala sobre como Moisés se comportou nos primeiros anos da sua vida, diz que quando ele vai para o palácio, ele recusa ser sacerdote, porque o sucessor do faraó precisava ser um sacerdote egípcio de divindades pagãs. Então ele abre mão de ser um sacerdote, fizeram pressão, mas devido ao fato dele ter uma autoridade e uma posição proeminente, eles aceitaram, dado a figura de Moisés. Hebreus 11:24 confirma isso. Olha que legal essa relação intertestamentária. História no Antigo Testamento, história no Novo Testamento. Então é confirmada essa história de que Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe por que ele recusou ser chamado filho? Porque ele tinha um nome de um deus pagão. E ele não cria nisso. Ele abriu mão, não só do nome, mas ele abriu mão de ser o faraó. Ele abriu mão das riquezas, do poder militar e da... Uma educadora cristã, nascida nos Estados Unidos, no estado do Maine, chamada Ellen White, ela escreveu muito sobre a educação, mas ela também escreveu sobre a forma como se deve cuidar de crianças, o exemplo. E tem um livro chamado Orientação da Criança, e eu tenho aqui alguns textos que gostaria de refletir com vocês. O primeiro está na página 21. A autora diz: o pai e a mãe devem ser os primeiros mestres dos filhos. Então os primeiros mestres dos filhos devem ser o pai e a mãe, no exemplo, por meio da honestidade, da vida espiritual, na vida profissional, na dedicação, no zelo, na forma como conduz a família, na forma como cuida da casa. Então os pais e também a mãe e as mães devem ser exemplos, são os primeiros mestres dos seus filhos. Página 21. Agora um outro texto muito bonito está na página 26. Ellen White diz, ela escreveu: a palavra educação significa mais que um curso de estudos num colégio. A educação começa com o bebê, nos braços da mãe. Enquanto a mãe está moldando e formando o caráter dos filhos, ela os está educando. Enquanto a mãe está carregando a criança no seu braço, ela está também moldando, formando, construindo o caráter do bebê. E você sabe, o caráter é a única coisa que você vai poder levar para o céu. O nosso corpo, a nossa pele, o nosso cabelo, o nosso olho, tudo isso vai ser transformado no abrir e fechar de olhos. E sumariamente o que nós somos, o que desejamos, o nosso caráter é o que vai ser permanecido, as nossas lembranças, a nossa fé, a nossa confiança. Deus vai tirar a nossa natureza pecaminosa, vai implantar uma natureza que não é corruptível, mas essa formação começa nos braços de uma mãe. Um outro texto está no livro Testemunhos Seletos, volume 1. Ellen White diz: toda mãe deve tomar tempo para racionar com seus filhos, para lhes corrigir os erros e ensinar pacientemente o caminho direito. Isso está na página 140. Então toda mãe deve racionar,
explicar, investir tempo, carinho, atenção com seus filhos. O provérbio judeu diz: a mãe compreende até o que os filhos não dizem. A mãe compreende até o que os filhos não dizem. É verdade? Tem mãe que pega só no olhar, só nas caras e bocas que o filho está fazendo ali, ela já sabe se ele fez algo errado, se ele desobedeceu, se ele comeu alguma coisa que não era para ter comido antes da hora, que era para ter comido na coletividade com os demais, se ele não pegou a mais do que devia. Nossa, mãe nos conhece, só no golpe de vista. É um dom, Deus concedeu a elas. E talvez um dos momentos mais felizes da vida da sua mãe é quando isso aqui acontecer com você e seu filho, né? Ou você e sua mãe. O momento da formatura. Acredito que esse momento aqui foi um momento marcante não só na minha vida, mas também na vida da minha mãe, a Joana. Com certeza, Deus tem grandes sonhos para a sua vida, para a vida do seu filho, não somente para essa terra, não somente um diploma, uma profissão, um bom emprego. Deus tem sonhos mais elevados, porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. O maior sonho de Deus é quando isso acontecer, quando a volta de Jesus ocorrer e você poder apresentar os seus filhos para Deus, para Cristo, e falar: aqui está, Senhor, o fruto do meu trabalho, aqui está o exercício de uma dedicação de muitos anos, o Senhor me deu, eu agora devolvo a Ti. Lembra de Ana? Ela era estéril, ela disse: se o Senhor me conceder um filho, eu o dedicarei a Ti. E essa dedicação um dia cada mãe poderá fazer até Cristo. E não somente dar o filho para Cristo, mas também quem eventualmente ao longo do percurso perdeu algum filho, o anjo trará o filho até a sua mãe no momento da ressurreição, antes da segunda vinda de Cristo. Então as mães que perderam bebês, que perderam ainda quem sabe aí na gravidez, receber esses bebês, essas crianças de colo de suas mães. Mas também adolescentes e adultos que morreram, a alegria da mãe é o filho, e esse filho vai ser restaurado. E agora, se ele viveu para a honra e glória de Deus, vai poder viver com sua mãe por toda a eternidade. Louvado seja Deus, porque as famílias estarão unidas no céu, e a família é uma vocação de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus cuide do seu ministério como mãe, que esse amor que você tem empregado pela educação moral, formal, espiritual, intelectual do seu filho, volte para você também como bênção, porque você não somente foi uma bênção, mas recebe essas bênçãos por meio dos seus filhos. Herança do Senhor são os filhos. Feliz quem tem muitas flechas, não será abandonado no dia do seu julgamento. Cada filho que você tem é uma flecha, cada filho que você tem é uma bênção. Louvado seja Deus por você que tem muitas bênçãos por meio da maternidade. Deus abençoe você que teve filhos na juventude. Deus abençoe você que teve filhos depois que houve e conseguiu uma estabilidade financeira. Seja como for, a maternidade, quando dedicada esse dom ao Senhor, é uma bênção por toda uma vida. E em breve, todos os seus filhos estarão com você, não só por um período de férias, não só por um período de dias de festas, mas com você por toda a eternidade. E nunca mais separar. Que Deus nos abençoe. Que esse dia seja um dia que se repita muitas vezes na sua vida, ao lado de quem você ama. E se você está perto da sua mãe, valorize ela, porque talvez você não tenha ela para todo sempre ainda nessa terra. Cuide dela, ame ela, valorize, reconheça, não desrespeite. Se você é um adolescente, tome cuidado com as palavras, com o gesto que você fala com sua mãe. Por quê? Porque a nossa mãe é o que temos de mais precioso. Que haja esse amor recíproco, porque Deus quer ter um amor no lar. E que o seu lar seja um santuário de bênção durante esses dias que nós estamos em quarentena. Deus te abençoe, Deus te conduza por todo sempre. Nós vamos ouvir agora um lindo clipe e depois eu vou orar com você. Senhor, muito obrigada pelo privilégio de ser mãe. Obrigada, Senhor, por me adotar como mãe e assim me doar filhos quando eu não podia tê-los. Coloco meu filho em tuas mãos e suplico
que o proteja em todos os lugares, de dia e de noite. Te peço que no caminho dela exista muita felicidade e segurança. E que ele nunca se esqueça de ti. Em nome de Jesus, amém. Queria orar com você nesse momento, estendendo e suplicando a Deus uma bênção sobre sua vida. Vamos orar? Querido Deus, te agradeço pela vida de cada mãe que acompanhou esta mensagem, pelo dia delas. Louvado seja o teu nome pela existência, pelo propósito, pelo teu cuidado ao longo de tantos anos. O Senhor nunca permitiu que um filho seu fosse desamparado ao ponto de lhe faltar o pão. E aqui nesse momento eu tenho muitas mães que não só receberam pão, mas muitos outros recursos que lhe traz conforto, que lhe traz benefícios, e muitos desses recursos em algum momento ela abriu mão para que o filho tivesse mais. Louvado seja o teu nome por essas abdicações, por essas renúncias, para que o filho tivesse uma vida, uma carreira, uma profissão, uma projeção nesse mundo maior. Que essas mães possam ser muito felizes, e nesse dia eu te peço que o Senhor dê a elas porção dobrada de alegria, de gozo, de felicidade, sumariamente porque elas são mães. E a cada dia que nós como os filhos possamos respeitar, ter tempo de qualidade com nossas mães, investir o que está no nosso alcance para retribuir tudo que elas merecem. E que em breve, Senhor, as mães que perderam seus filhos possam recebê-las em seus braços de cada anjo que cuidou e protegeu. Oro também, Senhor, por filhos que não estão respeitando suas mães, filhos impacientes, filhos desobedientes, filhos negligentes que não compreendem a falta de recursos nesse momento tão difícil e querem ter o que não está no alcance. Dê paz, dê conforto e dê compreensão para que entendam a realidade em que vivem e sejam felizes com o que têm. Muito obrigado por todo esse dia, pelas tuas bênçãos, pelo teu chamado e pelo ministério de cada mãe, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Em breve nós teremos culto presencial na igreja, a partir do dia